Olá, que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre mais um tema do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Chico, nosso querido Chico Xavier, e pela inspiração de Emmanuel, né? E o nosso tema essa vez vai ser o item 78 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Melhorando Sempre. E como sempre, cada mensagem dele começa com um versículo, então vamos ler o versículo a que se refere essa mensagem de hoje. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Essa passagem está nas cartas de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Só para contextualizar, Paulo escreve aos Coríntios, depois de já ter visitado essa igreja, né, fundada por ele por 2 vezes, e ele diz, né, nessa carta que espera que eles os seguidores, né, do Cristo em Corinto, estejam trabalhando no bem, estejam progredindo de acordo com os ensinamentos do Cristo. E por isso que ele diz, né, já que ele não poderia estar visitando esse local, que ele espera, né, que estejam agindo no bem, que estejam fazendo o bem como foi ensinado pelo Cristo. Mas aí Emmanuel vem trazer um outro olhar para essa passagem que vai nos fazer refletir um pouco sobre o bem que nós estamos fazendo, né? E que bem é esse que a gente deve fazer, né? Como é que nós podemos seguir esse ensinamento de Jesus? Então, Emmanuel começa dizendo o seguinte: evidentemente não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra de maneira constante sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entretanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. O que ele está querendo dizer logo de cara para a gente? Que a gente não vai conseguir mudar o mundo sozinho e de uma vez. Esse é um processo árduo, longo, né, e coletivo. Mas ele faz essa ressalva, né, que ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive. O que ele quer dizer com isso? Que só se nós formos agricultores é que vamos poder fazer alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Quando ele fala do trato de terra em que vive, ele está falando do local onde nós vivemos, do nosso ambiente, do nosso espaço, né, de convivência. Por exemplo, a nossa família, né, o nosso trabalho, os nossos amigos, as pessoas que nos cercam nas mais diferentes atividades que nós temos na nossa vida, né? Então, nós, ao semearmos, né, essa terra, ao cultivarmos essa terra, nós teremos sim um impacto, né, positivo para que essa mudança se dê. Né? Então ele ainda coloca aqui que nós não estamos impedidos de cultivar o trato de terra em que vivemos, amparar uma árvore amiga ou alentar uma flor. Desde já ele coloca uma sugestão, vamos dizer assim, né? De dedicarmos o nosso tempo, dedicarmos a nossa atenção à melhoria do que está ao nosso redor. E ele continua no mesmo sentido. Certo, não podes curar as chagas sociais, ou as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda. Em regime de correção e aperfeiçoamento, nós, né, contudo,
não estamos impossibilitados de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Novamente, nós podemos mudar a sociedade? Nós podemos acabar com as chagas da sociedade? Não. Né? Ele é muito sincero em dizer que nós não podemos fazer isso agora e sozinhos, né? Mas, novamente, está ao nosso alcance, né, proceder honestamente, apoiar o semelhante com a força moral do exemplo. Então, o que ele está dizendo para a gente? A gente vai mudar a sociedade toda de uma vez, sozinhos? Não, com certeza não. Mas o que a gente pode fazer para melhorar essa sociedade? Né? Nós podemos orientar o nosso semelhante, nós podemos auxiliar o nosso semelhante, nós podemos agir honestamente, né? E através do nosso exemplo impactar a vida dos nossos semelhantes? Eu acredito que sim, né? Principalmente porque no mundo em que nós vivemos, que é um mundo de reajuste, é um mundo de uma humanidade ainda bastante imperfeita, esse esforço, né, de se manter na linha correta de ação, de se manter honesto, né, de se manter coerente, seguidores das leis do Cristo, mas também das leis do homem, dentro daquilo que nos cabe, é um esforço grande, né? Não é uma coisa tão simples se nós formos olhar em volta e observar o mundo em que nós vivemos. Então, ao fazermos esse esforço, ao podermos agir desta forma honesta, né, sincera, coerente, nós estamos impactando positivamente o nosso entorno, porque aquele que percebe que nós estamos nos esforçando para isso, aqueles que percebem que apesar de todos os percalços, apesar de todos os estímulos em sentido contrário, nós estamos firmes na nossa convicção, né, de que somente agindo no bem é que nós poderemos crescer e poderemos contribuir para o crescimento dos demais, crescimento da nossa sociedade, né? Então, aquele ditado que uma andorinha só não faz verão é mais do que correto nesse sentido, porque nós sozinhos não vamos conseguir fazer a transformação que é necessária, mas a partir do momento em que eu estou agindo da forma mais correta possível e aquele que está ao meu lado consegue perceber isso e verificar que é possível, né, agirmos dessa forma, agirmos dentro da conformidade, né, dentro da lei, dentro dos princípios de ética, de moral, ele fala assim, opa, peraí, não é porque está todo mundo, como a gente costuma dizer, está todo mundo errando ou está todo mundo indo pelo caminho errado, que eu preciso ir também. É possível seguir o caminho reto, é possível trabalhar pela ética, pela moral, né? Então, essa possibilidade que a nossa postura apresenta para os demais é sim uma grande contribuição para essa melhoria, né? Para que a gente possa, aos poucos, com doses homeopáticas, curar as chagas da nossa sociedade, né? Então, a cada um que seguir o exemplo, a cada um que perceber a possibilidade de agir no bem, independente da confusão que esteja no mundo lá fora, é mais um que se junta, que se agrega a um grupo cada vez maior e cada vez mais coeso, né, que busca a melhoria da nossa humanidade, né, a partir do indivíduo, da família, do grupo social,
né? E assim expandindo cada vez mais para que em algum momento lá na frente estejamos todos vibrando no mesmo sentido, na mesma frequência, né? E fazendo essa grande transformação que é necessária e esperada para o nosso mundo. Mas o Emmanuel não fica só por aí, né? Ele não fala só da questão das nossas chagas sociais. Ele continua com a reflexão dizendo o seguinte: sem dúvida não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra, né? Não basta só a gente olhar para a sociedade pelos comportamentos diários, nós olhamos também e nos damos conta de que existem muitos enfermos na terra, né? Tanto enfermos da alma como enfermos do corpo. E ele diz o seguinte: entretanto, ninguém está proibido de atenuar a aprovação de um amigo ou de um vizinho, proporcionando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. É comum a gente, quando estuda, né, o Evangelho, quando estuda o Livro dos Espíritos, se questionar se, já que os nossos sofrimentos são um meio de evolução, né, são um aprendizado para nós, será que nós devemos interferir no sofrimento do outro, né? No sofrimento do nosso irmão? Eu não vou estar interferindo na lição dele, né? Não é aquele pai que vai fazer a lição de casa do filho, né? Será que eu não estou atrapalhando esse processo de resgate, de prova, de aprendizado desse meu irmão? E no Livro dos Espíritos mesmo há uma resposta específica dizendo que não, né? Que que nós devemos passar por determinados sofrimentos, né? É necessário que isso aconteça, mas nada nos impede de auxiliar aquele que sofre, tentando atenuar aquele sofrimento, né? Então é o que o Emmanuel nos diz aqui. Ninguém está proibido de atenuar a aprovação de um amigo ou de um vizinho, né? Propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Talvez a gente não consiga nem curar a doença, seja ela espiritual ou física, mental, mas o nosso movimento de tentar ajudar, né, de buscar auxílio para aquele nosso irmão, já é uma forma de fortalecer o espírito dele, a certeza de que o amor existe, né? E que ele não desapareceu dos caminhos humanos, ou seja, nós somos capazes de amar e de nos dedicar ao nosso próximo, né? Ao nosso amigo, ao vizinho, como diz o Emmanuel, ou ao desconhecido, né? Então nós temos condições de demonstrar através da nossa boa vontade que esse caminho de amor, né, de solidariedade existe, e isso por si só já pode ser um lenitivo, já pode ser um auxílio para esse irmão que está sofrendo, que muitas vezes pode ser até um sofrimento moral, em que ele não se ache merecedor de amor, merecedor de atenção, merecedor de cuidados. E no momento que eu dou atenção para ele, no momento que eu tento auxiliá-lo de alguma forma, nem que seja só ouvindo ou só com a minha presença, eu posso impactar positivamente, né? Eu posso melhorar a condição desse irmão, demonstrando a ele que ele é merecedor, que é possível e que o amor está, né, para todos. Né? Apesar das nossas imperfeições, dos nossos erros, o amor está para todos nós, inclusive para aqueles que acreditam que não merecem. E ainda continuando um pouquinho mais, Emmanuel abrange uma outra situação também relativa a essa ajuda, né? Que nem sempre pode ser para todos, ou a mudança nem sempre pode ser do todo. E ele diz assim: indiscutivelmente, não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia,
ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Olha que ele está vindo lá do todo, né? Quando ele fala do mundo, passa pela sociedade, vem até o nosso irmão e chega no nosso núcleo familiar. Então, essa ajuda, essa transformação, ela pode ser feita, ela pode se operar assim, de passinho em passinho, em todos os âmbitos da nossa vida. E a nossa família, todos nós sabemos, que é o núcleo principal de aprendizado, de evolução, né? De ajustes, de resgates, de reencontros. Então, como ele mesmo diz, nós talvez não possamos sanar todos os problemas da nossa família. A gente sabe que toda família tem lá os seus problemas, né? Senão não seria uma família, não é assim? Todo mundo tem lá o seu calcanhar de Aquiles. Então, talvez a gente não consiga sanar todos esses problemas, né? Sanar as dificuldades totais da família, como o Emmanuel fala. Mas nós podemos trabalhar, né, incessantemente para que nós ajudemos os nossos parentes, né? Os nossos familiares mais próximos, né? Que a gente possa se dedicar a eles de alguma forma, né, demonstrando afeto, demonstrando compreensão, empatia, aconselhando, ouvindo. E principalmente, né, ele diz que nós podemos ainda cooperar para a tranquilidade que se deve manter em casa. E o que ele quer dizer com isso? Que apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os transtornos que podem acontecer entre os integrantes da mesma família, dentro da família há de haver sempre um espírito de tranquilidade, né? Então ele fala aqui em cooperar na tranquilidade que se deve manter na casa, na família. O nosso esforço dentro do núcleo familiar é justamente para que a gente busque essa harmonia e essa tranquilidade. E ainda ele continua, e aí agora com um conselho ou um alerta para a gente. Ele diz o seguinte: não te afastes da cultura do bem, sob pretexto de nada conseguires realizar, que ele consiga realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. Então ele fala assim, não vem com essa desculpinha de que é muito grande o trabalho, de que eu nada posso contribuir. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Ou seja, Deus, o nosso Senhor, nunca exigiu de nós mais do que aquilo que nós podemos. Nada Ele nos pediu além das nossas possibilidades. Ele nunca exigiu da criatura falível, ou seja, nós, né, espetáculos de grandeza compulsiva, ou seja, compulsória. Então, ele está querendo dizer aqui que nós temos sim a capacidade de contribuir e não há de ser uma contribuição gigantesca, espalhafatosa, que não é isso que o Senhor espera de nós, né? Ele espera de nós a contribuição que nós podemos dar, aquilo que está ao nosso alcance e nada além disso. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre confiante, fecundando a gleba em que transita. Olha que exemplo incrível. Apesar do gigantesco deserto, né, de toda aquela aridez, onde há uma fonte, essa fonte corre tranquila, inabalável, independente do seu tamanho em relação ao tamanho do deserto. Esse somos nós, né? Essa fonte somos nós. Independente do tamanho do nosso mundo, dos problemas que ele tem,
dos percalços da nossa vida, nós devemos seguir impassíveis no nosso caminhar, levando o frescor, levando a água pura para aqueles que precisam, sem nos abalar com o tamanho do que nos rodeia, né? Do tamanho do deserto, como é o exemplo dessa fonte. E ele diz ainda que não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Olha só, não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições. Não é essa a nossa tarefa. Nós não estamos aqui para salvar o mundo. Não somos o super-homem, não temos grandes poderes miraculosos. Nós estamos aqui para contribuir dentro das nossas possibilidades. A gente não tem que salvar o mundo. Ele não quer de nós espetáculos de grandeza compulsória. Ele não quer que nós façamos milagres, que façamos grandes feitos. Se nós fizermos aquilo que está ao nosso alcance, dentro daquilo que nós conhecemos, né? Buscando trabalhar de uma forma positiva, buscando contribuir para o nosso crescimento através do estudo, através das boas práticas, através da busca de conhecimento, né? E assim impactarmos no nosso entorno, né? Levarmos esse progresso, esse crescimento para os que estão ao nosso redor, né? Isso já vai ser a nossa parcela de contribuição. Então, quando ele diz, né, lá no texto, de melhorar sempre, esse melhorar sempre, já só o fato de dizer, né, melhorar sempre significa que não é um processo imediato e estanque. Esse trabalho todo, tanto de aperfeiçoamento pessoal como de aperfeiçoamento da nossa sociedade e da humanidade, ele é contínuo. Né? Nós devemos trabalhar sempre nesse sentido, exemplificando, ensinando, agindo corretamente, né? Zelando pela ética, zelando pelo poder do exemplo positivo, e assim é que nós vamos contribuir para essa melhoria. A ideia é que a evolução ela é um processo inevitável e simplesmente inabalável, vamos dizer assim, né? Não há nada que nós possamos fazer para impedir a evolução. O máximo que nós conseguimos fazer é atrasá-la, né? Mas se nós temos nas mãos as ferramentas necessárias para contribuir para que esse processo aconteça, né? Que não sejamos nós esses entraves, né, para o atraso da evolução, seja a nossa, seja da nossa família, seja da nossa sociedade, seja do nosso planeta. Nós somos muitos, nós somos bilhões de pessoas. E se cada um fizer um pouquinho, nós certamente conseguiremos um resultado grandioso, né? A partir da união de todas essas vontades, de todos esses esforços. Então, ficando por aqui, eu queria só deixar para vocês aquela historinha que eu acho que todo mundo conhece, ou se não conhecem, me permitam contar para vocês agora, que é a historinha que se passa numa floresta que está em chamas, um grande incêndio está destruindo a floresta, e um pequeno pássaro está desesperadamente voando entre a floresta e um lago próximo. E esse pequeno pássaro pega com seu pequeno bico
uma gotinha de água e leva até o incêndio, até a floresta, e joga aquela gota d'água no incêndio e volta desesperado rapidamente para o lago e pega mais uma gotinha, e assim inúmeras vezes, incontáveis vezes. E ali perto tem um tucano olhando para ele, observando toda aquela agitação, e ele olha para o passarinho e chama a atenção dele e fala assim: ô amigo, o que você está fazendo? Né? Eu estou apagando o incêndio, né? Você não está vendo? A floresta está queimando e eu estou tentando apagar o incêndio. E o tucano vira para ele e fala assim: mas o seu bico é diminuto, só cabe uma gotinha. E você acha que essa gotinha que você está levando lá, uma a uma, vai apagar o incêndio? E o passarinho olha para ele e fala assim: se vai apagar o incêndio, eu não sei. O que eu sei é que eu estou fazendo a minha parte. Então, vamos ser esse passarinho, né, que incansavelmente contribui para a mudança de estado, né, do ambiente dele. Lá nessa historinha era um incêndio, para a gente pode ser qualquer outra coisa, né? Esses movimentos de violência, de ódio que a gente tem presenciado hoje, né? Os problemas da nossa família, enfim. Vamos agir como esse passarinho, né? Com a certeza de que nós estamos fazendo a nossa parte, né? Que nós estamos contribuindo. Não importa o tamanho da contribuição, o que importa é que nós estamos efetivamente contribuindo, e a nossa contribuição pode impactar para a mudança, para a continuidade do progresso nosso, da sociedade e do nosso planeta. Eu espero que essas reflexões ajudem vocês, que possam ficar aí um pouquinho na cabeça, né? E quem sabe ajudando a ver coisas que já estão sendo feitas, né? Reconhecendo os bons passos, né? As boas atitudes que nós estamos tomando e aquelas que nós podemos ainda tomar, né? Então, com a licença de vocês, eu quero agradecer imensamente ao Mestre Jesus por essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais, através dos nossos amigos espirituais, essas mensagens de luz, de amor que o Mestre nos trouxe, que elas possam ficar em nossos pensamentos e nossos corações, e que sempre que possível possamos voltar a nos encontrar com esse mesmo propósito de aprendizado e de progresso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.